Este é o segundo podcast de 3 sobre rock progressivo. Neste episódio vamos falar das bandas que precederam o género nos anos 60 e daquelas que tornaram o prog famoso na década de 70. Para que seja mais interessante, vamos também passar alguns trechos musicais destas bandas. Esperemos que gostem. Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Trivium, onde dois jovens falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Vasco e comigo está o Bernardo. Bernardo, chegou parte number 2 do podcast do Rock Prog. Muito bem, estou curioso para conhecer a história do Rock Prog, que é isso que nos traz hoje, ou não? Hoje trago a história. Portanto, nós na primeira parte o que tentámos fazer foi definir o prog rock. O que é, o que não é, o que quer dizer progressivo dentro de prog, dentro de prog rock, etc. e tal. Pronto. E também enunciámos 5 características que eu achei que podiam, no fundo, sistematizar aquilo que é o prog rock. Nesta segunda parte vamos olhar para a história, ou seja, como é que surgiu, quais é que foram os grandes anos, algumas das grandes bandas e como é que a coisa tem evoluído desde então. Como é óbvio, quer dizer, os puristas que ouvirem este podcast vão ter tendência a dizer esqueceste daquele, este tipo não falou destes, etc e tal. Quer dizer, nós Mas isso tentamos... é assim, qualquer que seja o tema que uma pessoa Exatamente. esteja a tratar. Temos aqui 40 minutos no máximo e pronto. Portanto, vamos falar naquilo que der para falar e aqui uma vez mais para quem Exatamente. não conhece nada, é mesmo dar uma ideia para que possa passar a conhecer. Pronto. O prog rock, o Tom Woods, não sei se sabes quem é o Tom Woods, é um escritor libertário americano, é um tipo bastante famoso entre os libertários americanos, e o Tom Woods diz uma coisa, ele gosta imenso de prog rock, ele diz que é música que vai melhorar a nossa vida e que faz de nós melhores pessoas, e eu estou 100% de acordo com ele. É mesmo música que melhora, it improves your life, diz ele, pronto. Então, a primeira questão é de onde é que vem o prog rock, não é? De onde é que ele surge, não é? Quer dizer, surge nos anos 60, tudo bem, mas como? Quer dizer, tipicamente dizemos que em 69 é que começou, mas o que é que aconteceu antes de 69, não é? Aquilo vem de algum lado, pronto. Exatamente. Nunca é fácil definirmos o momento exato em que se cria ou em que se transita de um género musical para o outro, não é? É sempre difícil. Mas podemos sempre apontar para alguns momentos específicos e vamos fazê-lo através de anos de lançamentos de álbuns que, portanto, ao longo da década de 60, que de certa forma acrescentaram algo de novo à música pop. E por isso acabaram por servir de influência, não só, mas também para o surgimento do género musical que é o rock progressivo. Eu disse não só, mas também porque, claro que o rock progressivo insere-se numa tradição própria, que é a música popular, não é? Mas, Exatamente. como eu também disse no primeiro podcast, vai beber a tudo aquilo que é o património musical do mundo, não é? Surge muito primeiro em Inglaterra, também muito com música clássica, música religiosa. Eu sei que eu falei sobre música religiosa no primeiro podcast, mas não expliquei porquê. Porque muitos músicos de prog rock, em crianças, e aquilo surge muito em Inglaterra, faziam parte de coros, pronto, da igreja anglicana, não é? De igrejas anglicanas. Sim. Portanto, eles também tinham muito essa tradição religiosa. Pronto, vamos dar aqui alguns exemplos. Vou dar exemplos de álbuns, de bandas, e depois vamos passar trechos, coisas assim, muito curtas, também para que possam perceber seja, qual foi, digamos, a novidade que estes álbuns trouxeram. Portanto, vamos Boa. para início, vamos olhar para o ano de 1966. Pronto. E em 66 há 2 bandas e 2 álbuns. A primeira banda são os Beach Boys. Eu vou falar disto um bocadinho rápido, também para não perdermos muito tempo. Os Beach Boys, em 66, lançam o álbum Pet Sounds. E o álbum Pet Sounds é tido como um dos álbuns mais influentes de toda a música pop, de toda a música popular, não é? Influenciou não só a música pop, mas também influenciou, de certa forma, o rock progressivo. Porquê? Porque temos, uma vez mais, foi
um álbum que fugiu àquela lógica daquilo que eu tinha falado no primeiro podcast, que é o estrofe, refrão, ponto, refrão, não é? Ou seja, a estrutura das músicas não era essa, necessariamente, e incluía, por exemplo, arranjos de música clássica. Pronto. Atenção, não é, ou melhor, não vou dizer que é típico, mas não é raro ouvirmos ao longo dos anos 60 bandas que gravaram músicas com orquestras, portanto, é uma coisa que já acontecia. Enfim, quer dizer, nós se ouvirmos as gravações até no mundo do jazz, por exemplo, do Frank Sinatra nos anos 50, ele era acompanhado de orquestra, não é? Portanto era uma coisa normal, mas aqui vemos arranjos mesmo de música clássica dentro de uma música pop, músicas curtas, estamos a falar de músicas entre os 2 e os 3 minutos e tal, mas pronto, de um álbum Pet Sounds que foi um marco musical mesmo. Beach Boys também, neste álbum também tiveram aqui técnicas de gravação, eu aqui não sou mesmo cromo nenhum, mas técnicas de gravação e usaram instrumentos muito inovadoras na altura e também usaram instrumentos que eram muito pouco típicos. Pronto. O segundo álbum que eu quero falar, de outra banda, porventura a banda mais conhecida da história, The Beatles, não é? Em 66 eles lançam o álbum Revolver. E o álbum Revolver marcou o início da fase psicadélica dos Beatles, não é? Que, obviamente, quer dizer, nós sabemos que nos anos 60 houve ali uma fase no final, na segunda metade, enfim, do psicadelismo, não é? Muito associado até ao consumo da droga do LSD, mas que, o que é uma coisa que tu e eu, Bernardo, condenamos, não é? não abona muito a favor dos músicos, mas de facto, musicalmente, definiu um momento de exploração. Podemos falar dos limites da música, nós falámos muito da palavra limites, não é? Portanto, explorou-se, ou seja, uma vez mais fugiu-se àquilo que era o convencional para, enfim, para dar criar música com outras texturas, não é? E o álbum Revolver dos Beatles tem isso, não é? Vamos ouvir aqui um trecho da última música do álbum, chamada Tomorrow Never Knows, que é uma música que eu considero que podia ter sido lançada amanhã, percebes? Pronto, ou seja, é uma música ultra atual, mas pronto, muito inovadora na altura. Vamos ouvir aqui um bocadinho. Uma coisa que é engraçada destes dois álbuns que eu falei é que na altura não havia meios para tocar ao vivo estas músicas destes álbuns, ou seja, ainda era impossível, não é? Ou seja, imagino que os teclados e os sintetizadores ainda não tinham os sons para reproduzir aquilo que era criado em estúdio ao vivo. Em 67, no ano a seguir, tenho aqui 4 álbuns e são os últimos 4 álbuns desta fase que foram importantíssimos para o surgimento do prog. Vamos começar já outra vez com os Beatles, não é? Em 67 lança o álbum Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, pronto, que é assim um nome bastante extenso, dá continuação à fase psicadélica da banda. Portanto, quem conhece a famosa capa do álbum, é tudo às cores, eles estão vestidos todos às cores, portanto é assim porventura a imagem mais
que melhor caracteriza aquela época, mas também populariza a ideia do concept album que eu tinha falado no podcast anterior, Bernardo, que é, ou seja, a ideia de que todo um álbum está à volta de uma ideia, de uma história, não é? E esta história, quer dizer, é a história da banda do ou seja, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, é? A banda de clube do Sgt. Pepper's. Conta a história dessa banda e pronto, vamos ouvir aqui uma música pronto, muito famosa, Lucy in the Sky with Diamonds. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. O próximo álbum que quero falar é o primeiro álbum dos Pink Floyd. Os Pink Floyd de facto começaram em 67, o primeiro álbum deles é desse ano. E tinha um nome estranho que chama-se Piper at the Gates of Dawn. E é um marco do rock psicadélico. Os Pink Floyd, quer dizer, na altura eram 4 músicos, portanto, 3 dos quais depois continuaram ao longo dos anos 70, e há um que é o Syd Barrett, coitado, já morreu. O Syd Barrett só participou nos 2 primeiros álbuns, e ele claramente trazia este psicadelismo do absurdo. Pronto, vamos ouvir aqui uma música, acho que dá claramente a perceber o que era o rock psicadélico dos Pink Floyd no primeiro álbum, e que teve muita influência também para aquilo que foi o surgimento do rock progressivo, sobretudo na sua vertente psicadélica. Vamos ouvir a música Astronomy the Mind. O próximo álbum que eu quero falar é dos Procol Harum. Pronto, é o primeiro álbum dos Procol Harum, peço desculpa. Uma coisa muito característica deste álbum é que tem uma forte presença do órgão. Não é exclusivo, né? Também é o primeiro álbum da banda The Doors, que é muito famosa, quer dizer, a música Light My Fire toda a gente conhece, é do mesmo ano, e eles também tinham muito órgão, não é? Do famoso organista Ray Manzarek, mas os Procol Harum no primeiro álbum também têm esta presença do órgão, e eles tinham uns meses antes lançado um single, enfim, uma música assim, isolada, não é? Que é a música A Whiter Shade of Pale. Esta música Whiter Shade of Pale ficou famosa porque há uma referência à área na corda de sol de Johann Sebastian Bach, não é? Quem talvez as pessoas conheçam melhor em inglês é Air in the G-string do Bach. Portanto, a parte inicial no órgão, e aliás, aquilo se chama o riff, não é? Portanto, o riff, não sei se sabes o que é um riff. Um riff, portanto, é uma nota de guitarra. Uma nota, sim, são um conjunto de notas, se quiseres, uma passagem musical que se repete ao longo da música. Pronto, e podemos dizer que o riff de órgão desta música, Whiter Shade of Pale, dos Procol Harum, faz referência a uma obra clássica, famosíssima, do Bach. Pronto, e toda a música deles também tem o órgão e tem claramente influência de música clássica. Portanto, também é considerado como um álbum desta fase, que se chama, eu por acaso, Luís, que é a fase do
proto-prog, ou seja, dentro do rock progressivo existe um género que é o proto-prog, pronto, que é no fundo aquilo que precedeu o surgimento do prog. Vamos ouvir então um bocadinho desta The Whiter Shade of Pale, apesar de não ser do primeiro álbum, mas faz todo sentido para perceberem o que é que eu quero dizer. O próximo álbum e último desta fase inicial é da banda Moody Blues, e é o segundo álbum deles. Eles têm um primeiro álbum que é muito o pop ou rock and roll típico dos anos 60, como eram, por exemplo, os primeiros álbuns dos Beatles ou dos Beach Boys, mas o segundo álbum deles, que se chama Days of Future Past, uma vez mais é outro álbum, é um concept álbum, então tem um conceito que percorre a história. No fundo é a história de um dia, okay? Desde a manhã até à noite, não é? E acaba à noite, na night, com a famosa música Night in White Satin, que eu tenho a certeza que se ouvires vais reconhecer, e aliás é a música que vamos ouvir. É um álbum que tem uma quase omnipresença de orquestra, portanto a orquestra, eles fizeram aquilo que eu já não sei que orquestra é que foi, mas em parceria com uma orquestra. As músicas deles tinham muitas passagens orquestrais, e tem o uso extenso de um instrumento chamado o Mellotron. Pronto, Mellotron, não sei. O Mellotron é um teclado que surgiu nos anos 60, que foi muito inovador porque imitava o som de instrumentos de cordas. Portanto, aquilo, o que é que fazia com que tocas uma nota do Mellotron e parece que tens, enfim, um conjunto de violinos a tocar, ou de violinos, ou de violas, ou de violoncelos, não é? Portanto, é um dos primeiros álbuns onde se usa muito o Mellotron. Os Beatles também usaram bastante, por exemplo, a música Strawberry Fields é famosa também pelo uso do Mellotron. E também vemos neste álbum dos Moody Blues, portanto, o álbum Days of Future Past, por exemplo, a música The Afternoon, portanto, a tarde, que é uma música com várias secções, e como te recordas no primeiro podcast, eu expliquei que no rock progressivo, ou seja, a composição, a estrutura da música não é convencional, portanto vemos músicas que têm várias secções, não é? Como que não se percebe, pronto, que não é a mesma melodia, tem várias melodias, várias secções dentro da mesma música. É o caso desta The Afternoon. Mas vamos ouvir então aqui um bocadinho desta Nights in White Satin, que é também de um álbum que é um marco no proto-prog. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend, just what you want to be, you will be in the end. And I love you, yes I love you, I love you. O Mellotron é também aquela... É que há assim um género que há algumas bandas, não sei, os próprios Rolling Stones acho que já utilizaram, que utilizavam, por exemplo, um género, parece um teclado, mas que eles penduram como se fosse uma guitarra, estás a perceber? Isso. Isso... Sabes o que é que eu estou a falar? Sei perfeitamente. Epá, como é que isso se chama? É porque é assim...
Guitar. Portanto, não é keyboard nem guitar, é Ah, guitar. guitar. Pronto, guitar, Ok. exatamente. Guitar. Sim, Guitarra de então, teclas. pá, não, enfim, imagino que depois mais à frente, enfim, pá, devo admitir que não sou um cromo em história e em tipologias de teclados. Se calhar, ou provavelmente, haverá guitars que reproduzem os sons dos mellotrons, ou reproduzem os sons que os mellotrons reproduzem, pronto. Mas pronto, quer dizer, há bandas que usam há artistas que usam a guitar. Agora, porque quer dizer, quando falas em guitar, eu lembro-me sempre de um artista de jazz que é o George Duke, aliás, do Jazz Fusion, que é uma vez mais uma das ramificações, é a ramificação do jazz dentro do rock progressivo, e o George Duke usava muito essa guitarra, e em bandas mais recentes, por exemplo, do prog metal, como os Dream Theater, também o teclista da banda, que é o Jordan Rudess, também usa muito essa guitarra. Mas pronto, não é necessariamente a mesma coisa. O Mellotron teria o aspecto de um teclado normal, assim, tipo meio órgão, estás a ver? Com pés e pronto. Em relação a estes álbuns que eu falei, quer dizer, é inegável que estes são alguns dos que mais influenciaram o que veio a ser o rock progressivo. E é muito interessante, uma das coisas comuns a estes álbuns é quase a ausência de influência dos blues. Portanto, há muito pouca influência de blues nestes álbuns. E outra coisa que é, à exceção dos Beach Boys, são todas bandas inglesas, não é? Aquilo que eu falei são duas coisas que eu te disse no podcast passado, não é? Que isto é um movimento que é essencialmente britânico, europeu e sobretudo britânico, e que foge muito à herança americana dos blues. Não há, no entanto, nenhum destes álbuns se considera que seja do princípio ao fim algo prog rock, ou seja, uns é assim mais pop psicadélico, rock psicadélico, outros é mais pop com orquestra ou rock com orquestra, mas não há nenhum que se possa dizer assim que seja prog rock do princípio ao fim. Pronto. Desta fase dos anos 60, portanto fase proto-prog, quer dizer, há muitas outras bandas, como por exemplo os The Mothers of Invention, que era a banda do Frank Zappa, que é assim um artista muito maluco e nos anos 60 era sobretudo um artista de música mais psicadélica e não diria de contestação política, mas de gozo político, que é uma coisa engraçada. Havia os The Nice, os Yardbirds, os próprios Doors, os Deep Purple também, nos primeiros álbuns deles, os The Who, nos álbuns já mais no fim do século60. São tudo bandas que contribuíram para o desenvolvimento do prog, mas nenhum deles se pode considerar que fosse prog do princípio ao fim. O prog, aquilo que se atribui como o nascimento do prog foi em outubro de 1969, foi em outubro de 1969 que surgiu. No dia 10 de outubro de 1969, a banda King Crimson lançava o álbum In the Court of the Crimson King. In the Court of the Crimson King, cuja capa do álbum tinha a pintura do rosto de um homem esquizofrénico em pleno momento de crise. Foi assim uma coisa, logo pela capa do álbum era uma coisa que impressionava. É outra coisa que é característica, então podes adicionar às suas características as capas do episódio passado, é as capas dos álbuns. É verdade. Serem eu por acaso não chocantes. É verdade. Podia ser uma sexta característica, Bernardo, tens toda a razão, podia mesmo, não, mas estou a dizer com toda a sinceridade, podia mesmo ser uma sexta característica, porque toda a questão, ou seja, como aquilo é o convite, não é, para entrares numa história, não é, a própria capa do álbum já iniciava esse convite, não é, antes sequer de ouvires a música, já havia as capas ultra vistosas. Pronto. Haverá certamente um podcast para falar sobre as capas de álbuns do rock prog. Mais um. Só nestes 2 episódios já foram mais podcasts do que imagino em outros 10 podcasts juntos. Mas pronto, este álbum, In the Court of the Crimson King, de 69, ainda hoje é tido como o derradeiro exemplo para se definir o que é rock progressivo. Se eu quisesse resumir estes dois podcasts a 2 minutos, dizia: vão ouvir o álbum In the Court of the Crimson King. Arriscava-me a que quase ninguém gostasse, ou melhor, pelo menos que à primeira quase ninguém gostasse. Mas pronto, é o que é. É um álbum onde as influências do jazz e da música sinfónica, tocadas numa banda que tem bateria, baixo, guitarra
e teclado, e muito melotron dentro do, dentro do teclado, e depois também com instrumentos de sopro, como a flauta e o saxofone, quer dizer, nisto tudo tens o jazz, tens o sinfónico, quer dizer, e vês que é claramente um álbum que é influenciado por aquilo que veio antes, mas ainda assim é totalmente novo e diferente. E agora sim, do princípio ao fim, é um álbum que é inegavelmente de prog rock. Ou seja, aí não se põe em questão. Pronto. E acho não. Costuma-se dizer que este foi o primeiro álbum que foi do princípio ao fim prog rock. Pronto. E tens presente todas as características, para além da capa, que é a sexta característica, tens o virtuosismo dos músicos, tens tempo e espaço para os instrumentais, tens partes de músicas ultra complexas, também tens partes assim mais meditativas e de dimensão épica. Não há uma música que obedeça ao convencionalismo da música pop, e é engraçado que uma das pessoas da banda que não tocava instrumentos era o poeta e responsável pelas letras, portanto aquela dimensão também muito importante associada às letras. Também repara que havia uma pessoa que, sendo poeta, aparece, por exemplo, quando vias quem pertencia à banda lá no livreto do CD, ele aparecia lá e Peter Seinfeld era o nome dele, e ele era só responsável pelas letras. Pronto. Portanto, In the Court of the Crimson King. E a partir de 69, de outubro de 69, o prog rock vai ganhar imensa expressão enquanto género musical, independente do resto do rock, não é? Ainda, obviamente, e como já também disse no primeiro episódio, muito variado na forma de o interpretar, não é? Para além dos King Crimson, cujos álbuns dos anos 70 são todos considerados clássicos do género, vou mencionar outras 5 bandas. Mas em relação aos King Crimson, vou surgir aqui duas passagens para ouvir, vamos ouvi-las de forma sequencial. A primeira é assim mais agressiva, de uma música chamada 21st Century Schizoid Man, e a segunda é uma parte assim mais dramática, mais épica da música que dá o nome ao álbum, In the Court of the Crimson King. Shattered by the sun, I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing 3 lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Vamos então agora falar das outras 5 bandas que são a par não há de ser, mas que juntamente com os King Crimson são tipicamente associadas às 6 grandes bandas do rock prog. Pronto. Começamos com os Pink Floyd. Pronto. Já falámos do primeiro álbum de 67, que ainda é um bocadinho uma fase ainda muito associada à fase psicadélica dos anos 60, mas depois eles foram evoluindo gradualmente para o chamado space rock, não é? Que é um estilo onde o virtuosismo não tem tanta relevância, pronto, mas onde, por exemplo, o espaço que é dado a instrumentais
é muito típico, e instrumentais muito compridos e com sonoridades muito hipnóticas também. Daí a ideia de space rock, ou seja, estamos no espaço, assim, muita coisa muito repetida, mas atenção, muito giro, eu gosto imenso. Eu gosto imenso da fase dos anos 70 dos Pink Floyd, acho que é mesmo espetacular. Uma das coisas, eu na primeira fase, no primeiro podcast, eu dizia muito que, atenção, que o prog rock não é mainstream, mas há exceções. Os Pink Floyd são das bandas mais bem sucedidas do mundo inteiro. Então, têm vendas acima de 200 milhões de CDs, e em algumas listas aparecem entre os 10 artistas com mais vendas na história. Portanto, são sim a grande exceção do prog rock. Há outra exceção, já direi, mas assim, daqueles que estão mesmo no top dos tops, os Pink Floyd são a exceção. E neste caso o Pink Floyd é assumidamente prog rock ou é controversa esta nominação? Para mim está claríssimo. É controverso para quem vai dizer que o psicadélico e que o space rock não está dentro. Exatamente, era aí que eu queria chegar. Mas quer dizer, diria que é consensual que faz parte. Eu no fim vou deixar aqui o nome de um site para as pessoas irem, que é para quem quiser explorar mais, e lá é o site mais famoso de rock progressivo do mundo, e lá o space rock aparece claramente como género de prog. Pronto. Okay. Mas pronto, os Pink Floyd dos anos 70 são claramente o melhor exemplo daquilo que é o space rock. Nesta altura, aquele Syd Barrett que eu falei antes já não estava na banda, não é? Portanto, o David Gilmour, que é o guitarrista que vai substituí-lo, entrou logo, coexistiu com o Syd Barrett ainda no segundo álbum, que se chama A Source Full of Secrets, ainda salvo em 69, posso estar a dizer algum erro, ou 68, mas depois Syd Barrett sai e eles evoluem para esta onda mais space rock. Pronto. É um dos melhores guitarristas de sempre, o David Gilmour, e não é virtuoso, mas quer dizer, o toque de guitarra dele, quer dizer, é daqueles que se reconhece logo. Pronto. Vou dar aqui 2 exemplos de space rock, um trecho de uma música de 20 e tal minutos que se chama Echoes, do álbum Meddle de 1972, e depois também um bocadinho de uma música chamada The Great Gig in the Sky, do famosíssimo álbum Dark Side of the Moon de 1973. A banda seguinte que eu quero falar são os Jethro Tull. Há bocado falei, peço desculpa, no primeiro podcast falei sobre o Ian Anderson, que foi e é o vocalista do Jethro Tull. É uma banda que o primeiro álbum deles foi em 68, mas era um álbum foi completamente blues. Portanto, é uma banda inglesa a tocar blues, como acontecia em muitas outras bandas inglesas, mas que a partir de 69, no seu segundo álbum, e depois cada vez mais foi envergando naquilo a que se veio chamar o prog folk. Portanto, é uma música com forte componente acústica, e os instrumentos
podemos chamar mais folk, como por exemplo guitarras acústicas, a flauta, o bandolim, o violino. Por exemplo, o Ian Anderson é um excelente flautista, toca muito bem flauta. E muitas vezes, sendo folk, também aproxima-se muitas vezes de sonoridades medievais, por exemplo. Música de trovadores, por exemplo. Pronto, os Jethro Tull são assim a banda de prog folk mais famosa. Pronto, este Ian Anderson tem um sentido de humor muito engraçado. Vamos ter que falar sobre o Jethro Tull num podcast à parte, mas sugiro aqui ouvir um bocadinho da música Aqualung, do álbum que tem o mesmo nome, o álbum Aqualung de 1971, e a música Velvet Green do álbum Songs from the Wood de 1977. Watching as the pretty panties run, the aqualung, feeling like a dead duck, spitting out pieces of his broken love. Oh, aqualung, sun streaking cold, an old man wandering lonely, taking time the only way. Walking on velvet green, Scotch I'm growing. Isn't it rare to be taking the hand? A quarta banda são os Yes. Os Yes são sim os grandes daquilo que se chama o rock sinfónico, dentro do rock prog, e que é, se quiser, assim, o ramo mais clássico, o rock sinfónico, e sobretudo caracteriza-se muito por uma forte influência da música sinfónica e da orquestra, não é? E portanto impressiona muito quando vemos o teclista da banda, que é o Rick Wakeman, lá está, é um dos melhores teclistas de sempre. Impressiona muito a quantidade de teclados que o rodeavam nos concertos, não é? E pronto, e ele era o responsável por trazer esta dimensão orquestral à música. Pronto. Eles tiveram os primeiros álbuns deles em 69 e 70, ainda andavam assim à procura do seu som, mas depois, a partir de 71, tornaram-se o sinónimo daquilo que é prog rock mesmo. Pronto. Vou-vos dar aqui um exemplo de uma música do álbum Close to the Edge, de 1972. A música se chama-se And You and I, e é uma música que de facto proporciona momentos de extraordinária beleza. E ainda um bocado da música Heart of the Sunrise, do álbum Fragile, de 1971.
Seguimos para os Emerson, Lake and Palmer, ou simplesmente ELP, assim que a banda era conhecida. No fundo, Emerson, Lake and Palmer são os apelidos do teclista, do baixista barra guitarrista e do baterista, respectivamente. Keith Emerson, Greg Lake e Carl Palmer. E pronto, também eles um dos grandes nomes do rock sinfónico. Eles têm a característica de não ter guitarra, ou seja, o baixista também era guitarrista, mas só que a guitarra não tem um peso tão grande na música, onde há maior peso é o teclado. Então, o Keith Emerson é tido quase sempre como o melhor teclista de todos os tempos, e pronto, e depois ele associava aquilo que eu falei da extravagância do rock prog, ele associava às performances dele, quer dizer, espetava facas nas teclas do teclado, quer dizer, era assim uma coisa assim muito extravagante. E se calhar dentro do grande do prog, eles talvez sejam que eles tivessem a atitude mais rock and roll, assim, mais maluca, pronto. Vou-vos mostrar aqui uma passagem do álbum de Trilogy, de 1972. A música chama-se Trilogy e vamos ver como é que eles passam de uma parte calminha para uma parte bastante mexida. E depois também vamos ouvir um bocado de um solo de Moog. Moog é um teclado muito famoso e muito usado no prog, da música Lucky Man. Deixo para o fim os meus preferidos, os Genesis, pronto. E volto à história com que comecei o primeiro podcast. Algures em 2004, numa altura em que eu estava vidrado no hard rock dos Deep Purple, dos Led Zeppelin e dos Black Sabbath, o meu professor de guitarra convenceu-me a comprar um álbum dos Genesis. Pronto. Eu já conhecia os Genesis, o meu pai ouvia Genesis, mas ouvia assim, aquilo que é a fase mais famosa da carreira deles, que foram os anos 80, estavam carregados de hits, não é? Portanto, Invisible Touch, Land of Confusion, Hold On My Heart, são tudo músicas que quase toda a gente conhece. Mas, e obviamente os Genesis com a voz do Phil Collins, não é? Que era aquilo que era famoso nos anos 80. Mas mal sabia eu que, após um primeiro álbum que foi manifestamente fraco em 69, os Genesis tinham estado na linha da frente do prog rock na sua vertente sinfónica durante os anos 70 e que Phil Collins era o seu incrivelmente talentoso baterista, que eu não sabia na altura, não é? E ele era acompanhado por outros excelentes músicos e eram liderados pela voz de Peter Gabriel. A capa do álbum que me foi aconselhado pelo meu professor era assim um bocado estranha, assim uma coisa meio antiquada, era assim um quadro, mas pronto, eu confiava no gosto musical dele. Portanto, e até à data ele já me tinha ensinado a tocar a Wish You Were Here dos Pink Floyd, que toda a gente conhece, e pronto, eu confiei nele, vamos lá ver o que é que isto é, apesar de não soar muito bem. O álbum chamava-se Selling England by the Pound e desde então a minha vida nunca mais foi a mesma, desde a primeira música que ouvi desse álbum de 73. Vamos ouvir um bocadinho da música
Dancing with the Moonlit Night, só um bocadinho, e depois também, para perceberem o que é que significa Mellotron, vamos ouvir o princípio da música Watcher of the Skies, do álbum Foxtrot, de 72. Bursting your belt, that is your homemade share. The captain leads his dance right out through the night. Join the dance, follow on till the grey of sunset in the low. Follow on till the gold is cold, dancing out with the moonlit night. Knights in the green shields dance and shout. Bernardo, parece que não consegui fazer isto em 40 minutos. Os ouvintes já não confiam em mim e mal começámos isto. Mas vamos mesmo ter que fazer uma parte 3. E pronto, é o que é. Na parte 3 vamos falar muito brevemente de outras bandas, explicar o que é que aconteceu depois destas bandas de prog. E pronto, Não olha, estragues agora, fala-se do resto da história, eventualmente de Portugal, mas não vamos dizer tudo, que é para os ouvintes ainda querem ouvir a parte 3. Mas queria só Exatamente. notar aqui a tua nota de tristeza ao dizer: epá, vamos ter de fazer uma parte 3. vai De ter facto, que ser. Que ficaste muito chatice, pá. aborrecido com essa Que chatice. possibilidade. E olha, aqui para rematarmos o episódio, se calhar vou-te desafiar aqui a ver até que ponto é que tu és virtuoso Ui. no teu conhecimento de prog rock, e vou-te desafiar a ver se tu conheces os 10 principais álbuns, segundo a Rolling Stone, que já vimos que tem um gosto eventualmente discutível, mas é sempre um elemento de avaliação. Então vamos ver quantos dos 10 principais álbuns, de acordo com a Rolling Stone, é que tu conheces, ok? Olha, Bernardo, eu em tempos, eu já vi uma série de listas de 10 e 50 e de 100 melhor álbuns. Eu já de certeza que via da Rolling Stone, mas portanto, a julgar pela Rolling Stone, que é assim, pronto, não é a minha revista de eleição de música, mas tenho assim mais ou menos ideia do que é que eles poderão dizer. Atenção, eles não são tontos, não? Eles sabem que, quer dizer, anda à volta destas bandas que eu falei. Portanto, eu vou fazer por banda e vou dizer as que eu acho que estão. Pá, Não, eu vou dizer, eu vou a um e dou-te uma pista, ou depois vou a dois, dou-te uma pista. e tu ok. tens de adivinhar, Boa, ok? então faz isso. O primeiro, como é o primeiro, vamos tentar sem pistas que tu acertes. Qual é que achas que é o maior álbum de sempre de prog rock? Epá, é que É de uma banda que já referiste. eu sei que já E referi. já estou a dar muitas pistas. A questão é assim, sendo os Rolling Stone, pá, não acho que seja o In the Court of the Crimson King. É claramente Pink Floyd, pá, só pode. Agora, Pink Floyd, e qual dos álbuns? pois, Dark Side of the Moon. Eu tenho, certo. não, é certo, pronto. Está pronto. certo. Depois podes pôr um efeito sonoro. Tim, tim, tim. Já tem que ser. Porque eles podiam pôr o The Wall, que seria típico deles, mas não faz mal. Pronto, Dark Side of the Moon, top. Já acertei a primeira. Next. Ok, vamos para o segundo lugar. O segundo lugar é um álbum que tu já referiste nesta conversa e já referiste
quando eu te perguntei qual é que era o principal álbum. Quando referiste qual era o principal álbum, Vasco, epá, será King Crimson in the Court of the Crimson King? Está certo! Pronto, Vamos para o pronto. terceiro. Até Ótimo. agora, so far so good. Faço good. Vamos ver se tu aqui no terceiro ainda consegues Se vacila ou não. manter os 2 em 2. Vamos ver se consegues ir para os 3 em 3. Bora. Então, o terceiro álbum é um álbum de 1981, Ok. ou seja, já é de uma época tardia, já é pós aqueles exemplos que tu deste, Sim, exatamente. e é da banda Rush. Moving Pictures. Está certo. É verdade. E a capa do álbum, estou aqui a ver, é exatamente Moving Pictures. É as pessoas a transportar quadros, é verdade. Os Rush são outros. Exatamente. Os Rush é quase pecado não falar dos Rush assim, no grupo das bandas mais conhecidas. Mas como eu me restringi ali aos primeiros anos da década de 70, os Rush só apareceram Exatamente, é assim mais em grande tardio. a partir de 76 ou 77. Next. Ok, vamos para o quarto. O Força. quarto é de uma banda que já referimos aqui, Que eu não podia deixar de dizer. nesta lista, Sim. nesta lista dos principais álbuns com a Rolling Stone, Sim. e é um álbum de 75. Wish You Were Here, Pink Floyd. Está certo? Pois, fácil. Vamos 75. vamos para o quinto. Sim. Isto aqui com os anos tu consegues acertar com facilidade. O quinto é de uma banda que tu referiste nos teus exemplos, Sim. que ainda não falámos aqui na lista, é a primeira vez que aparece na lista, e o nome da banda é uma afirmação positiva. Epá, ou é o Fragile ou é o Close to the Edge, mas eu vou apostar no Close to the Edge do Yes. E Ok. a resposta está correta. Close to the edge. Yes. Boa. Agora, o sexto é demasiado fácil. Eu vou só dizer que é um álbum de 1963 e vamos passar para o sétimo. 1900 e? 73. Selling in by the Pound. Está certo. E já vi o que é que tu querias dizer com A capa. a capa estranha, exatamente. Ok, é um quadro bonito. Vamos para o sétimo. É a Força. primeira vez que falamos desta banda aqui neste top 10 e é um álbum de 1972. É uma banda que tu já falaste nestes exemplos que tu deste. Os exemplos que dei, ok. Portanto, Thick as a Brick de Jethro Tull. Está certo. Pois. Epá, isto aqui, ou sou eu que dou pistas muito boas, ou és tu que de facto és virtuoso. Não, ouve lá, são os top 10. pá. não há como fugir. Pá. Vamos para o número 8. E o número 8 é de 73, um ano forte do prog Sim. rock, como já se viu. Sim. E é de uma banda que ou eu estava distraído ou tu ainda não referiste. Ui. Agora é que me apanhaste. O título refere-se a uma realidade futura. Futura 73. Opa. Ai. Utopia. Não. Epá, olha, vou agora também não. Pá, senão ficamos aqui eternamente. Mirage. Não é Mirage. Mirage Não. dos Camel não há de ser. A Crime of the Century. Errado. Esta aqui perdeste. Estavas com um Perdi. bom track record, 7 em 7. Mas Qual é o- agora o álbum é Como é que é a capa? Future Day é azul. Future Day quê? Future Days dos Can. Os Can. Pronto. Olha, é uma banda que eu não conheço tão bem. Pronto, os Can. Do género krautrock, que é um dos géneros que eu menos conheço do prog. Mas tudo bem, Muito pronto. E Mas esta? conheces conceptualmente. Vamos Sei, agora sim, para o sim. 9. O 9 é da tua banda favorita. Ahá, Foxtrot. Não, The Lamb Lies Down on Broadway. Exatamente. E a capa é engraçada. A capa está bem feita. É verdade. E depois- é um concept album. Diz. E aqui no 10 é uma banda que já referimos e é um álbum que já referimos nesta lista de top 10 e é um álbum de 1971. Já referimos 71.
Epá, Aqualung do Jethro Tull? Não. Ah, É o Fragile. Fragile dos Yes. Epá, pois. Bem apanhado, bem apanhado. Pronto, olha, 8 em 10, não está mal, não está mal. Não está mal. 80% tiveste 16. Pronto, Dá para tipo, passar. epá, dá para passar. Dá para Mas passar. pronto. Olha. Mas também pronto, não é da está forma nada que os nossos mal. ouvintes sabem que isto aqui não estava combinado. E não Também estava foi bom. todo, pá, e eu lá, isso é da Rolling Stones, é dos maus. No próximo, na parte 3, tens que fazer aí, tens que arranjar um outro top 10. Está combinado. E pronto, olha, este foi mais um podcast Trivium. Não se esqueçam de colocar like e subscrever e partilhar o nosso podcast. Tem também os links para as nossas redes sociais na descrição do vídeo. Mas acima de tudo, que as vossas vidas sejam uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Até à próxima! Um abraço.